Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 9/7/2024, agora são 20 horas. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Se você nos conheceu aí através do YouTube, queria que você soubesse que somos uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos operando somente via internet. Temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você vai encontrar os nossos horários de culto. E no canal do YouTube você também vai encontrar todas as pregações que nós fazemos aqui. Fique à vontade para ouvi-las. Não esquece de deixar um joinha, não esquece de fazer um comentário para a gente poder ganhar alguma relevância. Tá bom? Temos lá no nosso site também um canal de comunicação comigo. Você pode ir lá e clicar no botãozinho do WhatsApp que você vai falar diretamente aqui comigo no meu WhatsApp. Se tiver dúvida, pode fazer perguntas. Temos também um outro canal, que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e aí você pode também mandar uma mensagem por lá, se você quiser, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os desengrejados, ou desigrejados, né? Vou fazer uma pequena oração. E se você estiver assistindo ao vídeo, também não tem problema. Faz a oração, que não tem problema nenhum, é válido. Então, fecha seus olhos. Jesus querido, boa noite. Que bom estarmos aqui nesta noite contigo e com a tua igreja para ouvirmos um pouco mais da tua mensagem. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem na gravação. Peço, Senhor, que abençoes agora a Eliette, que vai trazer a mensagem. E, Senhor, fala através dela e abençoa a vida e a família da Eliette, em nome de Jesus. Amém. Ok, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia. Hoje eu vou falar esse tema porque é uma coisa muito atual, né? A gente ouvir de pessoas que estão com o propósito de servir a Deus fora da igreja, né? Então, a pessoa, o indivíduo, ele tem os seus desígnios, as suas vontades, o seu arbítrio, né, que é o seu julgamento, né? E normalmente ele quer seguir as suas convicções, né? Ele quer andar nos desejos dele. Só que isso fica num limiar muito próximo aos nossos desejos, aos desejos da carne, né? Porque hoje nós vamos traçar aqui 8 tópicos que eu acredito que são os principais que levam as pessoas a saírem da igreja. Porque se é uma pessoa desengrejada, é porque ela já esteve na igreja, né? E se der tempo hoje, se não na semana que vem, a gente vai falar como Jesus vê a igreja. E como Jesus vê a importância da igreja, né? Mas se der tempo a gente fala tudo hoje. Vamos ver como que vai se desenvolver, né, o tema. Então, em Efésios, eu queria... Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia para variar. Irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 2:2, tá? Porque, normalmente, uma pessoa que esteve na igreja e saiu da igreja, ela está andando conforme o seu coração manda, né? Conforme os desejos dela, da carne dela, né? E isso parece que é uma coisa que que não agrada muito Deus, né? Então, Efésios 2:2 fala assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, uma pessoa que está saindo de uma igreja,
a não ser que existe um motivo importante e ela está no seu coração propondo ir para outra igreja e não ficar sozinha, né? Para buscar a Deus, a menos que isso esteja acontecendo, ela está seguindo o desejo dos pensamentos dela, né? Então, aqui na continuação do versículo fala, e éramos por natureza filhos da ira, né? Então, nem sempre andar atrás dos nossos pensamentos é uma coisa que agrada a Deus, né? Na verdade, irmãos, o indivíduo natural, nós, né, como pessoas, a gente tem uma certa resistência a deixar de fazer a nossa própria vontade. Porque a nossa própria vontade é uma coisa muito forte, e todo mundo tem suas convicções. Essas convicções, logicamente, elas são geradas da nossa vivência, do nosso aprendizado, e todo mundo acha que ele está certo, porque ele está seguindo o coração dele, né? Ele está seguindo a vontade dele. E quando a pessoa está servindo a Deus, ela não está servindo à vontade dele, às convicções dele, né? Quando na Bíblia fala assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, né? E pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas aqui da terra. Quando a Bíblia fala isso, existe uma mudança de chave. Ai, eu não vou mais pensar em mim, não vou mais pensar nas minhas vontades, não vou respeitar mais minhas convicções, agora eu tenho que pensar nas coisas de cima. E essa mudança de chave é uma coisa que às vezes pode ser muito difícil para a pessoa, né? Então, normalmente, irmãos, quando a pessoa não está na igreja, ela está muito conectada ao mundo, né? Porque a proposta é quem está na igreja não está conectado ao mundo. A proposta de conexão com o mundo é para quem não está na igreja. Porque a pessoa que está na igreja, ela tem que estar conectada a Jesus, né? Ela tem que pensar como Jesus gostaria que ela pensasse e agisse. E a pessoa que está no mundo, ela está conectada com o mundo, fazendo as vontades dela. Então, para a pessoa se tornar cristã, tudo isso tem que ser transformado, né? As convicções dela, as vontades dela, os desejos dela. E isso pode ser uma dificuldade muito grande, né? Quando a Bíblia fala assim, olha, vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Porque o se converter a Jesus envolve morrer o velho homem, né? Morrer o velho homem cheio de vontades e convicções e direcionamentos próprios. E é uma transformação que nem todo mundo aceita, né? Mas a gente vai ver aqui hoje, irmãos, 8 razões que assim, eu creio que são as principais, logicamente tem outras razões, mas eu acho que essas são as principais razões que levam a pessoa a abandonar a igreja. Tá? Eu acho que o primeiro motivo que eu coloquei aqui, irmãos, é sobre a submissão a uma autoridade, a um líder espiritual, a um pastor.
Muitas pessoas têm dificuldade de ser submisso ao líder espiritual, justamente por tudo que eu falei até agora, né? Porque ele tem suas convicções, suas vontades, ele acha que está certo sempre. E aí chega um líder espiritual e começa a confrontá-lo com a Bíblia, com os ensinos, né? Com a doutrina. E a pessoa, às vezes, fica pensando, por que eu tenho que obedecer esse líder? Eu sei o melhor para a minha vida, né? Então, às vezes isso chega a um ponto de confronto que a pessoa acaba abandonando a igreja, né? E eu estou dizendo aqui, no caso, líder ungido, líder espiritual, líder que traz a sã doutrina, né? Porque, e isso, irmãos, eu acho que vai tender a uma piora, porque as crianças, atualmente, elas estão sendo doutrinadas a não obedecerem professores, não obedecerem os pais, não obedecerem autoridades, não obedecerem a polícia, não obedecerem a líderes, né? Então, o que acontece? Ariete, Oi? só um minutinho que tem gente dizendo que está sem som. Eu estou ouvindo bem aqui você. Ah, Deixa eu então ver. talvez é problema da internet da pessoa, né? Está ouvindo agora, Sandra? Só um instantinho. Estamos ouvindo bem. Mas a Sandra está com problema aqui. Fala para ela sair e entrar de novo, Hélio, que deve ser problema da conexão dela. Tá, pode ficar tranquila que eu vou fazer isso. Continua. Tá. Então, irmãos, assim, o primeiro item que eu falei, né, que as pessoas têm dificuldade de se submeterem ao líder espiritual. E esse é um motivo que, às vezes, a pessoa pode abandonar a igreja, né? Isso aí, muitas vezes, é falta de humildade, né? Eu queria que o pastor abrisse em Filipenses, se der para abrir, Filipenses 2:5, que a gente, e todo item a gente vai fazer um respaldo, tá? Então, as pessoas que têm dificuldade de se submeter, na verdade, são pessoas que precisam de buscar por um sentimento de humildade, né? Então, Filipenses 2:5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, aqui é a chave, né? Humilhou-se, obediência, tomou a forma de servo. E isso, se a pessoa está buscando a Jesus, ela tem que buscar essas coisas também, né? Outra coisa, irmãos, que eu acho que muitas pessoas às vezes abandonam a igreja. Tem igrejas que têm líderes espirituais problemáticos, né? Que são pessoas que se arvoram ser quase que semideuses. E eles são aclamados como se eles fossem seres que estão num patamar superior da humanidade, né? Ele é venerado, ele é tido como poderes especiais, e essa pessoa que está nessa posição, muitas vezes ele pode manipular o seu rebanho, né, para ter vantagens pessoais, econômicas. Vocês conhecem muitas igrejas que acontece isso. E aí a pessoa, quando ela começa a ter algum discernimento, ela pensa, isso aí não está certo.
e ela se afasta da igreja e nunca mais volta em nenhuma igreja, como se todos os líderes espirituais fossem iguais. Então, uma pessoa dessa precisava de um esclarecimento de pensar, olha, essa aqui, essa igreja, essa denominação é a problemática, eu tenho que buscar outro lugar, né? Porque não é todo mundo que é igual. E, às vezes, a pessoa sai tão escandalizada daquela igreja que ela não quer mais buscar nenhuma igreja, né? Então, isso também é um motivo que algumas pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé. Muitas acabam mudando de igreja e vão para uma igreja que tem uma doutrina mais adequada com a palavra de Deus e tudo bem. Agora, sair de uma igreja escandalizada e achar que é tudo igual, também tem algumas pessoas que saem de igrejas porque o líder da igreja, ele acaba exigindo regras que são muito esquisitas, muito acima do padrão que o próprio Jesus exigiria, né? Então, aquele tipo, olha, não pode usar barba, tem que cortar a barba, fazer a barba todo dia. Mulher não pode cortar o cabelo, nem andar com cabelo solto, tem que andar com coque. Ah, não pode pintar unha, não pode usar calça comprida, não pode. Tem igreja que fala que não pode fazer festa de aniversário, irmãos. Então, isso acaba sobrecarregando os membros com exigências e regras descabidas, né? E essas igrejas acabam se afastando da simplicidade que há em Cristo. Porque Cristo, irmãos, nunca exigiu essas coisas. E é a mesma coisa da outra igreja que tem o líder lá que é semideus. A pessoa, às vezes, sai de uma maneira assim, que ela era tão oprimida por aquelas regras, que nunca mais ela vai em nenhuma igreja, né? Isso aí é uma coisa muito triste, porque a Bíblia fala, né, que nós não devemos nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Tem o versículo se o pastor quiser abrir, está em 2 Coríntios 11:3. Os irmãos conhecem esse versículo, mas eu acho bom a gente ilustrar com o versículo, porque é importante para a gente demonstrar o que a gente está falando, né? 2 Coríntios 11:3 fala assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, a igreja nunca deve se afastar dessa simplicidade, né? Complicando as coisas, cheio de exigências, né? Então, isso muitas vezes é motivo das pessoas se afastarem da igreja. O quarto motivo, né, que leva a pessoa a se afastar da igreja, muitas pessoas entram na igreja achando que todos os seus problemas terão que ser resolvidos. Como se a igreja, num passe de mágica, vai resolver todos os problemas financeiros, sentimentais, familiares, de saúde da pessoa, né? E a igreja, muitas vezes, pode resolver, mas não é sempre. E, aliás, não é a igreja que resolve, é Jesus. Muitas vezes vai poder trazer a cura, trazer a harmonia no lar, né? Mas nem sempre, né? E a pessoa acha que ela está entrando na igreja com todo, assim, o sacrifício que ela vai fazer de mudança de vida, não sei o quê. E aí ela fala, não, mas a minha vida está a mesma coisa. O meu marido, que era uma praga, continua uma praga, né? A minha dor no joelho, Jesus não cura, minha dor no joelho continua igual.
não está adiantando nada eu ir na igreja, eu vou sair da igreja, né? Porque a igreja não resolveu todos os rosários de problemas dela, né? Então, ela acaba desistindo do evangelho, né? Mas com vamos dizer assim, o amadurecimento do cristão, ele vai ver que o mais importante não é o que está acontecendo externamente na vida dela, mas o que Deus pode fazer internamente na vida dela. Externamente, muita coisa Deus vai resolver, mas não é tudo, não é no momento que ela quer e não é do jeito que ela quer, né? Então, até Paulo, irmãos, deixa um ensinamento para nós, que a vida da gente é um combate. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, isso está em 2 Timóteo 4,7, não precisa abrir, pastor. E eu queria que o pastor abrisse um pouco antes, 2 Timóteo 4,3, porque essas pessoas acabam não suportando o, o caminho de Jesus, que ela quer um caminho que ela acha que ela está investindo numa coisa que vai trazer todos os louros e benefícios para ela, e ela não suporta a carga. Por isso que em 2 Timóteo 4,3 fala, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não, eles não suportam a doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, a pessoa vai sair da igreja, a vizinha fala, não, vamos lá no centro espírita, porque tem um médium lá que te dá uns passes que você vai ficar tão bem, né? E aí a pessoa acaba se voltando a fábulas, né? São pessoas que realmente, irmãos, não eram convertidos. Que quando a pessoa é convertida e a pessoa experimenta o evangelho, jamais a pessoa vai sair da igreja, né? Uma outra razão, irmão, que é a quinta razão, né? A pessoa, quando está na igreja, a igreja exige não é igreja, é a vida cristã, vamos dizer assim, né? Porque na igreja a pessoa vai ter o aprendizado da vida cristã. A pessoa vai notar que ela vai ter que ter uma transformação de vida, ela vai ter uma vida de santidade, ela não pode continuar com aquela vidinha medíocre que ela tinha, né? Jesus exige mudanças que muitas vezes fazem a gente sair do nosso conforto, né? Exige mudanças que às vezes vai sair do que eu conheço, do conhecido. E às vezes a pessoa entra em atrito, fala, não, mas eu não quero ter mudança, eu quero continuar igualzinho eu era, e na igreja, eu quero fazer uma oração de vez em quando, cantar os corinhos, ouvir o pastor, eu gosto tanto de ouvir o pastor, mas eu não quero mudar, por que eu tenho que mudar? Né? Então, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que ser transformado, né? E não se conformar com esse mundo, mas a gente tem que se transformar para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, né? Isso está em Romanos 12:2, não precisa de abrir, pastor. Uma outra razão, irmãos, que às vezes a pessoa sai da igreja, é que ela tem dificuldade de seguir os mandamentos de Jesus, né? Elas não querem se adaptar aos mandamentos cristãos, ela tem dificuldade de oferecer outra face, ela tem dificuldade de transmitir amor, ela tem dificuldade de perdoar, né? Ela tem dificuldade de
guardar qualquer mandamento de Jesus, né? Orar, ler a Bíblia, são coisas que, como a gente viu no item anterior, requer uma transformação de sair do comodismo, né? Ela quer ir na igreja quando sobrar tempo de qualquer outra coisa, fala, acho que eu vou na igreja hoje. Hoje não tem nenhum filme legal para eu assistir, acho que eu vou na igreja. Vocês entendem? Deixa a sobra para Jesus. Jesus, irmãos, tem que ser a prioridade na nossa vida, né? E tem muitas pessoas que não querem ter essa prioridade, não querem usar de benignidade, não querem usar do perdão. Não, essa pessoa eu nunca vou perdoar porque ela me magoou demais, né? Então, essas pessoas, às vezes, não suportam ficar na igreja, né? E porque a igreja ensina que a gente tem que guardar os mandamentos de Jesus, né? Jesus não mandou perdoar, Jesus não mandou dar outra face, Jesus não mandou orar, Jesus não mandou que a gente guardasse sua palavra, né? Em Mateus 28, 20, se o pastor quiser abrir, só para a gente ilustrar o que a gente está falando, Mateus 28, 20. Isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Tá? Então, mandamento. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Então, a gente tem que observar os mandamentos de Jesus. O cristianismo, irmãos, é uma transformação de vida maravilhosa. Mas, como tudo, tem o ônus e o bônus. No cristianismo, o bônus é muito maior que o ônus. O bônus é o que eu tenho de bom, né? Qual a vantagem? E o ônus é o que eu tenho que fazer para alcançar essas vantagens, né? Por isso que eu falei que o bônus é muito maior que o ônus, né? Sétima razão que alguns abandonam a igreja, né? Eles não conseguem, irmãos, lidar com bullying ou com perseguição, que é mais ou menos parecido, né? Então, pode ter bullying na escola, você está indo na igreja, você é mariquinha, eu nem sei se usa isso atualmente, né? Mas é filho da mamãe, tem que ir com a mamãe na igreja, não sei o quê. Só que essas pessoas, irmãos, quando elas ficam firmes no evangelho, elas podem ser um ponto de apoio para outras pessoas que estão em situação difícil. Às vezes, a própria pessoa que fez bullying com o colega é aquela que vai procurá-lo no momento de angústia, no momento de conturbação, para orar por ele, para receberem uma palavra, né? Só que tem pessoas que não conseguem aturarem o bullying, ou às vezes pressão na própria família, né? Às vezes ele é o único que vai para a igreja, né? Ou então, pior ainda, não consegue aturar a perseguição e acabam deixando a igreja, né? A gente vê até naquela história, né, do semeador, quando a semente ela é lançada sobre pedregais, né, sobre uma terra com pedras, né? Falam lá na parábola do semeador, fala assim: eles não têm raiz em si mesmos, são temporões, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Então, são pessoas que recebem a semente, recebem a palavra, mas não consegue, a palavra não consegue se enraizar
E aí, na primeira perseguição que vem, a planta já se seca, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8:35, porque aqui, irmãos, esse versículo é muito bonito, porque quando a pessoa tem amor a Cristo e recebe o amor de Cristo, ela fica inabalável frente à tribulação, frente à perseguição, frente a bullying. Romanos 8:35 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, irmãos, o amor de Cristo, ele suplanta qualquer tipo de perseguição. Só que tem pessoas que, quando são vítimas de bullying por ser cristãos, principalmente adolescentes, né, acabam saindo da igreja, abandonando o evangelho, né? Muitas pessoas falando assim, eu acho que está incluído em tudo que eu falei antes, mas às vezes a pessoa não consegue deixar de pecar e acaba saindo da igreja porque ela quer liberdade naquela parte da vida dela, né? E isso é muito triste, irmãos, porque eu acho que a pessoa ela tem que insistir no evangelho, o Espírito Santo vai começar a purificar a pessoa, né? Às vezes a pessoa ela não, não tem persistência, né? Não tem persistência. E a última coisa que eu vou falar sobre algumas razões, tá, irmãos? Eu sei que tem outras razões, talvez os pastores tragam outras razões, que faz a pessoa sair da igreja, é que a pessoa não consegue se adaptar à disciplina cristã. A disciplina cristã. O que é a disciplina cristã? É a disciplina de oração, de busca do Espírito Santo, de jejum, de busca da palavra. Então, a pessoa não consegue se entusiasmar com isso e pensar, eu vou orar porque eu não estou com vontade de orar. Irmãos, tem algumas coisas que a gente tem que fazer sem vontade. É igual quem está acostumado a fazer ginástica, né? É um exemplo muito bom. Quem está acostumado a fazer ginástica, muitas vezes não tem, a pessoa não tem vontade, mas a pessoa vai fazendo e vai melhorando as condições dela de vida, de condições físicas, né? Então, é importante a pessoa perseverar em oração, em busca do Espírito Santo, em busca da palavra, porque se a pessoa não estiver imbuída fortemente imbuída de seguir a disciplina cristã, ela vai se esfriando, né? Então, o cristão, ele tem que ter prazer na doutrina de Jesus, né? Ele tem prazer em ouvir a palavra. Eu acho que quando a pessoa não consegue ter a disciplina cristã, tudo fica mais difícil, né? Porque acaba relaxando em muitas coisas e a doutrina acaba sendo contaminada, a doutrina da igreja acaba sendo contaminada, né? E a gente ouve, né, aquele versículo que fala, persevera em oração, porque a oração é uma disciplina, nem sempre a pessoa vai ter vontade de cumprir o que está lá, mas a oração é uma disciplina, né? Então, irmãos, em contraponto, eu ia falar sobre a importância da igreja, como Cristo vê a igreja, mas eu vou deixar para falar essa outra face da moeda
na semana que vem, mas eu só queria, assim, fazer um resuminho, tá? Primeira coisa, insubmissão, orgulho e insuficiência, e autossuficiência, tá? Insubmissão e orgulho. Segunda coisa, igrejas problemáticas com um líder que se considera semideus. Terceira coisa, igrejas problemáticas com regras abusivas. Quarta coisa, igreja que não resolveu todos os problemas. Quinta coisa, pessoa que quer ser cristã, mas não quer mudar de vida. Sexta situação, não quer seguir os ensinamentos de Cristo. Sétima situação, não aturam o bullying ou a perseguição. E oitava situação que às vezes faz sair da igreja, né? Não gosta da disciplina cristã, né? Então, irmãos, aqui está um resuminho dos motivos que muitas vezes faz a pessoa se afastar de Deus, e eu coloquei aqui mais 8 motivos, tá? Que a gente vai ver a semana que vem, que enaltece a existência da igreja. E muita coisa vem de Cristo, e a gente vai saber quais as funções da igreja, né? Quais as funções da igreja. Então, vão ser 8 itens também. Tá bom, irmãos? Então, essa é a palavra, né, das razões, desse motivo, né, as razões para não continuar na igreja, motivos para sair da igreja. E aí, agora, são 20h37, eu queria ver, então, a opinião dos pastores sobre isso. Muito bom, Eliette. Acho que você abordou bem. Espera só um minutinho, deixa eu acender a luz aqui. Você abordou muito bem todos esses detalhes aí. Só mais um minuto. Pronto, aqui. Bom, eu entrei uma vez na igreja e depois saí. Eu entrei... Quando eu me converti quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 61, vou fazer 62 em breve. E eu entrei na igreja, me converti através de um primo meu, lá em Campinas. Eu fui morar em Campinas para estudar, fazer cursinho pré-vestibular, né? E aí foi lá que eu me converti. Foi muito interessante minha conversão. Aí, eu passei no vestibular aqui em São Paulo e vim para São Paulo no vestibular. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar numa pensão aqui, perto do Mackenzie, onde eu estudei. E lá nessa pensão, eles eram presbiterianos, né? E eu, na época, tinha me convertido há pouquíssimo tempo, vim para São Paulo, cheguei aqui em São Paulo e fui procurar a igreja, não consegui achar a igreja que atendesse ali a minha necessidade. E eu passei a frequentar, então, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, lá na Rua Helvétia. Mas não me adaptei. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu estranhei muito. Bom, enfim. Fiquei ali 1 ou 2 anos fora da igreja, né? Totalmente alheio, tentei achar outra igreja, não conseguia. Aí eu conheci um rapaz na faculdade que o pai dele era pastor, e eu fui na igreja desse rapaz, e lá foi muito bom. Eu gostei da igreja e tal. E aí depois, logo em seguida, eu conheci a igreja do pastor Olavo, onde eu me fixei. Fiquei por muitos anos lá, né? Então, é difícil uma pessoa vinda de fora, se converteu, encontrar uma igreja, não é fácil, é difícil.
e aquilo fez com que eu ficasse fora da igreja mesmo, né? Mas gostei da sua abordagem no que diz respeito do ponto de vista da pessoa, né? Então, o sujeito que se converte, quando ele se converte, ele precisa fazer parte do corpo de Cristo. É necessário. Não dá para a gente fazer solo. A igreja é o corpo de Cristo. E você não vê, por exemplo, um dedo por aí sozinho fazendo coisas. Você não vê uma perna andando por aí fazendo coisas. Você não vê uma mão por aí sozinha fazendo coisas. Sempre tem que estar atrelado a um corpo. E o corpo de Cristo é um local muito interessante para o cristão, né? É onde ele vai aprender, onde ele vai... Você vai discutir isso provavelmente na próxima pregação, né? Mas é fundamental que a gente esteja ligado ao corpo, né? É fundamental. Por quê? Porque quando nós estamos ligados ao corpo, nós temos um padrão de comparação, né? A gente aprende coisas. Olha, não pode fazer isso, porque isso é contra a vontade de Deus, né? Olha, você tem que agir dessa maneira. Olha, a Santa Ceia, ela é fundamental para o cristão. Olha, o batismo é assim, 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 assim. Então, o corpo de Cristo é o local onde a gente aprende. E aprende a amar e a tolerar, porque vão ter pessoas lá dentro que você não vai gostar, que vão confrontar você, que vai ter situações e situações dentro da igreja. E ali a gente tem que aprender a perdoar, a amar, né? A dar. É uma coisa que é muito importante que o cristão faça, é dar. Porque melhor coisa é dar do que receber. É assim que a Bíblia diz. Então, quando o pastor pede, quer seja dízimo, aqui nós não pedimos dízimos, porque nós entendemos que o dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas quando o pastor pede ou dízimos, ou oferta, ou qualquer coisa que seja, se o pastor for uma pessoa bem intencionada, isso que é importante, né? Existem igrejas por aí que os pastores são obrigados a cumprir cota ou meta de arrecadação, né? Nós não temos meta de arrecadação aqui nessa igreja. Então, é importante, quando você dá, você amolece o seu coração, você se desapega, né? É muito bom quando o cristão chega na conclusão de que a contribuição, estou falando de financeira, irmãos, tá? A contribuição que ele está dando está indo para um bom lugar e essa pessoa está aprendendo a se desprender da sua materialidade, né? Então, quando a gente abre o nosso coração, né, financeiramente, estou falando de grana, financeiramente, quando a gente abre o nosso coração amolece. É isso que acontece, né? Nós aprendemos que o nosso irmão precisa da nossa ajuda. E isso faz com que o meu coração amoleça, né? Agora, é difícil, por exemplo, você vai para uma igreja e nessa igreja tem lá tantas exigências que a pessoa fica sufocada. É horrível isso. Imagina, você vai numa igreja que você tem que... não pode cortar o cabelo, a mulher, não pode cortar o cabelo, o homem, não pode usar barba, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem igreja, irmãos, que verifica, exige o olerite da pessoa para pegar os 10% de dízimo. Eu conheço uma igreja que faz isso. Percebe? Você tem que levar o seu olerite e falar, ó, tô dando os 10% do que eu ganhei, ó. Tá vendo aqui? Tem igreja que faz isso, né? Tem igreja que tem computador que processa, né? Faz os processamentos de dados
dos dízimos da igreja, de tão grande que ela é. Então, é difícil, irmãos, quando a gente se propõe a ser cristão de verdade, no fundo do coração, essa última coisa que a Eliette falou, né, dessa disciplina cristã, ela é fundamental, fundamental. Irmãos, foram pouquíssimas as vezes que eu faltei a um culto. Mas assim, acho que dá para contar nos dedos da mão. Pouquíssimas as vezes que eu falei assim, não vou ao culto hoje. Eu sempre fui muito insistente nisso, porque eu acredito que quando a gente vai ao culto, a gente vai lá e Deus vai falar, é um privilégio nosso. Né? É um privilégio. Puxa vida, olha, se você se identifica com aquela igreja, né? É um privilégio. A questão da perseguição, vocês verem, ó, vou contar uma história para vocês interessante. Eu me converti bem daquela época dos Meninos de Deus. Lembra disso? Talvez aqui alguns não vão se lembrar. Meninos de Deus foi uma igreja que surgiu aqui no Brasil, mas acho que ela chegou a surgir fora também, nos Estados Unidos, aonde as crianças elas saíam na rua cooptando pessoas. E depois vocês procurem na internet um pouquinho da história dos Meninos de Deus. E eles faziam uma espécie de lavagem cerebral. Né? E eu me converti bem nessa época, no auge da história dos Meninos de Deus. E eu morava sozinho lá em Campinas, eu tinha 18 anos. Minha família era toda de Arapongas, no Paraná. O que eles pensaram? Pensaram que eu tinha sido cooptado pelos Meninos de Deus. Né? E ficou esse medo lá, né? Todo mundo me cerceando lá em casa para saber qual que era o que eu tinha me convertido. E por que eu tinha deixado o catolicismo, né? E foi assim, complicado isso, muito complicado. Para vocês terem uma ideia, quando meu filho nasceu, meu filho mais velho, Daniel, a minha mãe achou um absurdo eu não batizar o meu filho. Achou um absurdo. Foi uma coisa assim horrível. Como você não vai batizar o seu filho? Acabou de nascer? Mãe, o entendimento que eu tenho de batismo é diferente do da senhora. Foi difícil convencê-la. Ou seja, nós precisamos estar convictos para sermos crentes. E essa convicção, irmãos, a gente só consegue com o auxílio do Espírito Santo. Esse Espírito que Cristo nos enviou, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e que nos faria lembrar de todas as coisas. Né? Então, sim, a nossa conversão, a nossa ida para a igreja, ela é fundamental. Né? Como diz na minha terra, né? Uma andorinha só não faz verão, como dizem por aí. Né? Então, essa é um pouco da experiência que eu posso contar para vocês sobre a minha conversão e a minha estadia na igreja. Né? Eu passei momentos difíceis, né? Quando a IEFA rompeu com o pastor Olavo, as duas pessoas que tomaram partido na hora foi eu e o Esdras. Né? Eu estava lá no dia em que tudo aconteceu. Eu sou testemunha do que aconteceu. E aquilo foi difícil para a gente. Nós sofremos bastante, mas nós permanecemos. Né? E eu sempre acreditei que a igreja ela é fundamental para o crescimento dos meus filhos. Então, a igreja era fundamental para que eu tivesse condições de educar bem os meus filhos. Né? Então, é isso, irmãos. Essa é uma visão que eu tenho sobre os desengrejados aí. E se você está assistindo esse vídeo, né, e está desengrejado, trate-se de engrejar o mais rápido possível,
Porque quando a gente desengreja, nós damos total poder para Satanás destruir a nossa vida. E ele não vai pensar duas vezes. Então, engreje-se, né? Que eu posso usar esse termo, o mais rápido possível. Vai atrás, converse com o seu pastor, converse com o pastor, olha, eu quero tal, assim, assim, quero saber como é aqui, como é assim, se não tem... não fique sem igreja. A pior escolha que você pode fazer é essa. Ainda mais se você tem uma família inteira, se tem filhos. Se você está desengrejado e tem filhos, é pior ainda, porque você está dando exemplo para o seu filho que igreja não é importante, que o cristianismo não é importante. Então, estou falando isso aqui para quem está assistindo a gravação. Porque a igreja, ela exerce uma educação muito grande nas nossas crianças. Tá bom? Falei e disse. Eliette, então, é com você aí. Eu queria saber se o pastor Valdo quer falar alguma coisa. Eu acho que ele deve estar longe. Ah, tá. Será que ele não está ouvindo? Irmã Eliette. Oi. A paz, Senhor Jesus. Paz. Pastor Hélio Pivezan, tudo bom? Amém. Amém. É que eu estou numa situação aqui um pouco difícil e eu tive uma série de problemas nessa minha viagem, né? Era para mim ter chegado mais ou menos às 19 horas, mas ainda estou no trânsito. Ah, tá. Fica tranquilo aí. Tá ok. Fica tranquilo, Valdo. Volta em paz e em segurança, por favor. Amém. Acho que o Amém. pastor Weber também, ele não deve ter conseguido entrar, acho que por motivo de trabalho, né? Uhum. Mas, glória a Deus, eu acho que o recado foi dado, né, pastor? Eu acho que o importante mesmo é a pessoa buscar a igreja. Logicamente, não existe igreja perfeita, porque a igreja também é feita por pessoas, né? Mas a pessoa, o cristão, ele tem que buscar um lugar que ele sinta que a doutrina de Jesus é falada, né? E eu acho que isso é o suficiente para que ele possa seguir aquele lugar. Tem várias igrejas e a pessoa, logicamente, ela vai ter a liberdade de escolher a igreja que ela se adapte melhor, mas a pessoa não pode ficar sem igreja. A gente vai ver a semana que vem o perigo que a pessoa corre de ficar sem igreja. Parece que o Valdo quer falar, Eliette. Então, eu só quero dizer que eu acompanhei, a Eliette foi muito precisa nas colocações, concordo em 100%. Amém. 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 Ok, Amém. então vamos encerrar, Eliette. Né? Amém. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação e aí a gente vai fazer uma oração de encerramento. Ah, bom, você que nos seguiu até aqui, então não esquece de dar o joinha, fazer um comentáriozinho rápido, só para a gente poder ganhar relevância, tá bom? E os irmãos aqui também, viu? Por favor, entrem nos vídeos e vai lá dar um ok, faz um comentário rápido, que é para a gente ganhar alguma relevância. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação, peraí.